A seguir, IIGD Irajá. Bom, primeiramente hoje eu estou dando um alerta. Esse alerta, o pessoal de casa que está assistindo o culto como um programa, vai pensar que é repeteco, repetição. Não é não. Não é repetição não. É que nós estamos nas tentações que Jesus sofreu, para entendermos como o diabo nos tenta, como ele tenta qualquer pessoa de qualquer idade. As pessoas de Jesus são tentadas. O mundo é enganado. Você não, você já saiu do engano. Teus olhos espirituais já foram abertos. Você tem a palavra, certo? Então, tem que vigiar e entender o que é tentação, para discernir quando ela aconteceu. Quando o diabo vier tentar, saber discernir o que é tentação e fugir da tentação, ou acabar com ela. Amém, Jesus? Então, antes nós estamos num alerta. Esse alerta está lá em 2 Timóteo 3,16. Vamos lá? Alerta. Então, na segunda epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim. Você lê comigo? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Está vendo, pessoal? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mas muita gente coloca uma Bíblia aberta na sala, num corredor, num hall, num aparador, enfim. Algumas como decoração e outras até como devoção enganosa, porque deixa lá e diz assim, isso aqui está me protegendo. Não. A escritura divinamente inspirada é que é proveitosa. Então eu tenho que ter inspiração do Espírito de Deus no meu coração. Aquela fé, aquela certeza na palavra. Então, como objeto de decoração é perda de tempo. Erradíssimo. Agora, se eu atentar para o que está escrito e levar a sério, se Deus me corrigir, me mostrando algum erro que eu estou cometendo, se eu logo acerto aquilo, isso significa que eu estou respeitando a palavra. Significa que eu realmente tive a inspiração do Espírito Santo, ou seja, eu fui tocada por ele. Então é preciso dar uma atenção. Por quê? Porque Deus, irmãos, ele não perde uma oportunidade de abençoar uma pessoa, de corrigir um filho, para que ninguém dê espaço para o diabo, porque se der espaço para o diabo vai errar, vai cair, vai sofrer. E Deus não quer nada disso. Obviamente, senão ele não pagaria o preço que pagou com Jesus no Calvário. Então toda a escritura divinamente inspirada, ela é o quê? Ela é proveitosa, tá vendo, gente? Vamos então a Mateus capítulo 4. Então o título é A Tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Muito bem.
Então, no primeiro culto, nós estamos atentando bem para esta passagem bíblica, porque se nós observarmos bem, e debaixo da unção do Espírito Santo, é claro, né? Nós vamos observar a abrangência dessas tentações, literalmente, em cada área da vida, em todas as áreas da vida. E aí, bom, então Jesus, ele é conduzido pelo Espírito, vimos isso no primeiro culto. Jesus, ele é conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Aí pessoas inocentes, sem conhecimento, ou muito crianças, questionam, mas por que o Espírito de Deus leva Jesus? E Jesus fica 40 dias com fome, 40 dias e 40 noites, e que aflição, meu Deus, e muita fome, que desespero, 40 dias, e o diabo lá tentando. Jesus veio ao mundo com uma missão dada pelo Pai. Todos nós temos uma missão de Deus. Você tem, eu tenho. A vida é uma missão. Deus não criou o ser humano para que ele viva para si mesmo. Deus criou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança. Ou seja, ele tem paternidade. Ele tem de viver em família com Deus. Ele tem de viver embaixo do poder de Deus, da submissão a Deus, da comunhão e das bênçãos de Deus. Mas o que aconteceu? Bom, nós sabemos que Deus criou o homem para que andasse com ele o tempo todo. Então, a sua imagem e semelhança, Adão, o primeiro homem. E o que Deus fez? Sendo ele Deus soberano, ele impôs um limite a Adão. Adão e Eva tinham uma restrição, uma única restrição. Deus deu a Adão toda a terra e todas as coisas. Adão, domina. Falou com os dois, dominai. Dominai. Deus entregou o planeta na mão de Adão. Deus disse a Adão e Eva, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, sujeitai. Então eles foram criados por Deus para dominar. Dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre isso, aquilo, sobre tudo. E Satanás entra numa serpente e imediatamente domina o homem. Por quê? Porque o seduz. Eva foi seduzida pela fruta que Deus havia dito não. Era uma única restrição. Não era a vida conjugal, não era a comunhão sexual dos dois, Deus fez o casamento, não era mais nada, era só aquela árvore. Mas eles não respeitaram, eles não se submeteram. Pois assim continua. Satanás sabe que qualquer pessoa, mesmo encontrando Jesus, se ela desejar alguma coisa ardentemente, e se ela não tiver temor a Deus, e se aquela coisa ardentemente que ela deseja for contra a vontade de Deus, o diabo sabe que ela vai aceitar a oferta dele. Ele sabe que ela vai aceitar as suas ofertas. Bom, Jesus veio à terra como homem. Ele vem para cumprir uma missão. Ele vem para fazer um resgate da humanidade. Jesus vem para ser a cabeça da igreja. Jesus vem para iniciar uma nova humanidade com ele. Acabar com o pecado de Adão. Então, toda a humanidade, aceitando a Jesus, se submeteria a Deus, andaria com Jesus. Não haveria problema sobre a face da terra. Por quê? Só o fato de amar o próximo como a ti mesmo, ninguém faria mal ao próximo nenhum. Ninguém faria mal a ninguém. Receberia as bênçãos de Deus e com tranquilidade viveria. Fosse esse o caso, seria no primeiro homem, Adão. Então, o que aconteceu? Bom, então o Espírito de Deus, ele leva Jesus. Jesus está na terra como homem, ser humano. Assim como Adão recebeu uma ordem de Deus e poderia ter cumprido-a à risca, com fidelidade, poderia ter resistido a toda e qualquer oferta, assim vem Jesus como homem. E ele vai realizar uma única obra que vai salvar a humanidade inteira. Então ele está debaixo de um plano de Deus.
O que o diabo faz? Bom, Satanás pensa, se toda a humanidade aceitá-lo, recebê-lo como Salvador, ele que veio para salvar o mundo inteiro, eu vou perder meu espaço. Eu já consegui enganar Eva. Eu consegui que ela seduzisse o marido pelo que eu falei, o diabo. E ele desobedeceu a Deus. Ele está em desobediência. Ele foi expulso do paraíso. Ele me obedeceu, então ele me entregou tudo. Sou dono de tudo. É exatamente isso, irmãos. O maior problema da humanidade é que Satanás conseguiu tomar de Adão a autoridade e o domínio sobre sua própria vida. O ser humano não tem domínio sobre a sua vida. A doença bate e vai embora. A doença bate e fica em cima de uma cama. Uma desgraça acontece, fica limitado. Perde parte do corpo, se arrebenta, fica no hospital, vai para um sanatório. É tomado por um ódio, uma loucura, comete a loucura, vai para um presídio. Então o ser humano, ele não vive sem Deus. Ele não tem autonomia para isso. Daí os erros, daí os sofrimentos. Então, como a humanidade ficou perdida por conta do pecado de Adão, Deus elaborou um plano para trazer todos de volta para Ele. E esse plano era Jesus. Ora, se o diabo conseguisse que Jesus desobedecesse a Deus, lá ia o plano de Deus, frustrado por água abaixo. Então o Espírito Santo, ele conduz Jesus para o deserto e com o propósito de Jesus ser tentado pelo diabo. Ou seja, ele vai ser tentado e vamos ver como homem, como é que ele reage. Se ele vai resistir a tudo e vai permanecer Senhor. Quando o homem cede, ou a mulher, quando uma pessoa cede a uma tentação do diabo, ela cai da sua posição, ele perde a sua autoridade. Naquela vida, Satanás volta a dominar, tendo sido ele, Satanás, destronado por Jesus. Todos sabemos que Jesus tomou as chaves da morte e do próprio inferno, ou seja, eu sou Senhor de tudo. Ó diabo, o que Adão te ofereceu, eu pego tudo de volta, eu sou um homem. Então não pode dizer que eu agi ilegalmente. Jesus veio pelo nascimento de mulher, ele entrou pela porta. Bom, o que acontece agora? Então agora Jesus, antes de Jesus iniciar o ministério de ensinamentos, ensinar as pessoas a andarem com Deus novamente, porque isso acabou desde o Jardim do Éden, o ser humano foi expulso do paraíso, ele se desligou de Deus, e é por isso que a humanidade vive tão somente a vida terrena. E quando uma pessoa aceita Jesus, ela passa a ser espiritual, porque ela tem comunhão com Deus, que é Espírito. O Espírito dela desperta para servir a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Se os olhos espirituais forem abertos e a pessoa entender bem o que é o mundo espiritual, ela não vai aceitar as obras do diabo, ela não vai aceitar mais o sofrimento, porque voltou para casa, está nos braços do Pai. Mas quantos cristãos esfriam na fé e ficam entre um lado e outro? Cheios de dúvida, cheios de medo. Ficam tanto no natural, pouco no espiritual. Há cristãos que só conseguem ficar no espiritual quando estão dentro dos cultos. Quando saem dos cultos, tem gente que chega a dizer: eu saio do culto e esqueço tudo que eu ouvi. Porque o coração está fechado? Tem uma tranca de ferro ali que não deixa Jesus entrar. Por que não abre o coração? Isso é o querer de cada um. Agora, tem receio? Tem medo? Você tem medo de ser uma pessoa espiritual? De quê? Da sociedade te rechaçar? De você ser excluído nos meios sociais? Isso é o que acontece com muita gente. Então, o que aconteceu? Então, aqui na tentação, Jesus, então, ele vem com uma missão de Deus. Ele vem para ser o segundo Adão. Que é isso, pastor? O segundo Adão. Então vamos lá, marca aqui e vai comigo em Romanos, capítulo 5. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12
Você pode ler o título? Por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça. Olha aí. Olha aí. Olha a importância de entender Deus na forma de homem, Jesus Cristo. Olha a importância. Você que está visitando a igreja hoje, você que talvez tenha vindo para acompanhar seu parente que vai batizar, diz assim, não entendo nada dessas coisas, só vim porque meu parente vai batizar. Aqui está a realidade da história da humanidade. Um homem entregou tudo ao diabo, Adão. Jesus Cristo veio como homem fazer o resgate de tudo, para nos levar de volta a Deus e para nos dar o direito a todas as bênçãos que Adão havia jogado fora. Então, capítulo 5, versículo 12. Lê comigo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, você vai dizer assim, que culpa tenho eu se o Adão foi cabeçudo? Essa herança toda a humanidade recebeu. Quer queira, quer não, é a realidade espiritual. É a realidade da vida. É a realidade de tudo. Eu não tive culpa do Adão pecar, mas o pecado dele me atingiu você, atingiu todo mundo. Só que, vamos lá, versículo 2. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Olha aqui falando de Jesus, versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Está vendo? Sabe quem recebeu todas as bênçãos para trazer aqui à terra? Jesus. Sabe quem recebeu todo o poder e autoridade sobre o inferno inteiro? Jesus. Você acha que o diabo ia perder tempo e não ia tentar frustrar o plano de Deus? Você se converteu, pois o diabo vai fazer de tudo para frustrar o plano de Deus na tua vida. Por quê? Porque ele gostava muito quando você estava lá atrás sem Jesus, que ele podia encher a tua cabeça de coisas, que ele podia encher teu coração de amargura, que ele podia levantar raiva em você por alguém. E hoje ele não consegue nada disso, se é que Jesus está aí dentro de você. Se Jesus está aí dentro de você, ele não consegue mais. O diabo não consegue mais nada disso. Quantas pessoas estão hoje atrás das grades de uma penitenciária? Porque a cobiça encheu o coração, a ilusão encheu a cabeça, os olhos se encheram, engordaram com o brilho dos bens materiais. Então os olhos incharam com aquele brilho e o coração se encheu com aquela vaidade da competição que domina esse mundo. Vou ter mais, vou poder mais, vou ser mais. Eu quero mais. Você acha que o diabo ia perder tempo? Então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, leva Jesus ao deserto para que ele fosse tentado propositalmente. Ou seja, Adão foi tentado. Podia ter resistido. Por que Adão podia ter resistido? Por que ele poderia e deveria ter resistido? Porque Deus, a palavra, havia falado com Adão. Deus não falou com Adão? Deus não falou com Adão? Deus disse a Adão, Eva, Deus disse, somente da árvore que está no meio do jardim. Vocês podem comer de tudo, comam de tudo. Comam de tudo, comam todas as árvores. Mas desta árvore não comam, o fruto dela não comam. Uma única restrição. Quais as restrições que Deus estabeleceu para os seus filhos? Não andar fora da palavra. É a única restrição. Ou seja,
A palavra tem tudo para você: vida plena, saúde, alegria, paz, liberdade. Mas não passa por cima dela. Não passa por cima da palavra. Respeita o que Deus fala. Quando Deus te deu um não, Ele sabia por que não. Se esse não deu para você, Ele deu para todos nós. O mundo seria um paraíso se Adão não tivesse desrespeitado a palavra de Deus, se Adão tivesse respeitado o seu limite, se Adão tivesse obedecido e não passasse por cima daquela ordem de Deus, se ele não comesse aquele fruto, ou seja, a única restrição, ele não atendeu. Então o que aconteceu? Quando Adão escutou a Eva, quando ele comeu do fruto, ele fez a vontade do diabo, mas ele não fez a vontade de Deus. Esse é o problema da humanidade. Esse era o nosso problema até encontrar Jesus. Por quê? Porque nós não tínhamos a palavra para dirigir a nossa vida. Jesus diz: aprenda de mim que sou manso. Quantos são irados e nervosos e não aprendem a mansidão? Porque não se importam em respeitar essa restrição. Deus diz: aprenda de mim. Mas a pessoa aprende com a sociedade, aprende com os momentos, aprende até com o diabo que sopra na cabeça. Vai lá, faz isso, faz aquilo outro. Então, tentações, irmãos, todo cristão é tentado, todo. O pecador é dominado, o pecador o diabo domina, o pecador o diabo tem acesso livre à vida dele. Doença é doença, miséria é miséria, raiva é raiva, briga é briga. E aí? Cristão não. Ele traz cada situação à palavra de Deus e ele diz: já sei o que eu devo fazer. E aí? Os mansos herdarão a terra. Já sei o que eu vou fazer. Não toco nisso porque eu não vou aborrecer a Deus, eu não vou dar brecha para o diabo. Não quero essa vantagem, esse lucro falso eu não quero. Porque ninguém está vendo. Está fazendo um acordo dentro de um escritório. Mas os olhos de Deus estão ali dentro, o Espírito Santo está ali. Os anjos de Deus estão ali, os demônios também estão por perto. Porque essa gente que faz acordos dentro de escritórios, de secretarias, dentro de qualquer lugar, meu irmão, não existe um ser humano que vive em segredo sobre a face da terra. Por quê? Porque há uma nuvem de testemunhas gigantescas sobre nós. Porque há inúmeros seres à nossa volta. Anjos ou demônios estão sempre por perto de qualquer ser humano. O anjo ou os anjos, porque se a palavra for pregada e o poder for invocado, já está liberado ali. Os anjos já entram em ação. Os demônios, porque eles estão em todos os lugares. Eles querem a humanidade inteira. Satanás, ele quer dominar a humanidade. E ele conseguiu com o pecado de Adão. Mas quando Jesus veio, ele entrou em desespero. Por quê? Porque Jesus vem para tomar tudo de volta e para dar ao homem o que ele havia perdido com o pecado de Adão: o poder de dominar o seu território. Pessoal, é fantástico. Se as pessoas dessem atenção. Hoje é um grande dia. A partir de hoje, tua vida pode mudar. Pelo teu coração, pelos teus pensamentos, pelo teu modo, pela tua visão da vida, através dos olhos de Deus, que nos são dados pela palavra. Então eu vou ler mais um pedacinho que eu parei no 15. Vamos no 16? E não foi assim o dom como a ofensa. Porque, vamos lá, peraí, volta ao 16. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Por isso que Jesus passou o que passou. Por quê? Porque cada um tem seu estilo de vida e sofre algumas coisas. E então na humanidade estão os sofrimentos todos espalhados de algumas formas em algumas pessoas. Jesus veio para sofrer tudo, sendo Ele um só. Então só Jesus Cristo, só Ele pode dar a liberdade, a libertação. Só Ele pode dar a salvação. Só Ele pode capacitar com poder e autoridade. Por quê? Porque o pecado de Adão termina quando Jesus entra na vida de alguém. Ali acaba.
Só que nem todos conseguem acabar com as obras do diabo. Alguns até alimentam, depois de aceitarem a Jesus. Não, Deus entende, eu sou assim mesmo. Não, Deus entende. Eu nasci nervoso, vivo nervoso, toda a minha família é nervosa. Deus entende, Deus entende. Deus entende. Os mansos herdarão a terra. Não, Deus sabe como é que eu sou. Deus sabe, Deus conhece o meu jeito, não é? Deus conhece o meu jeito. Para, meu irmão. Para, minha irmã. Jesus disse, aprendei de mim. Aprendei de mim. Quem aceita Jesus entra na verdadeira escola da vida. Pessoal, o diabo não brinca de destruir as pessoas. Ele não está brincando. Ele não respeita ninguém. Se o diabo respeitasse criancinhas, os hospitais não estavam superlotados. Alas infantis lotadas de crianças doentes. Como me chegou um pedido semana passada para um menininho de 3 aninhos de idade, cuja família toda é idólatra ferrenha, que não suporta ouvir falar de crente ou de evangélico, mas um primeiro se converteu nessa família, está tentando fazer com que a família dessa criança, os familiares diretos, papai e mamãe, entendam que só Jesus pode curar aquela criança, mas para eles é Jesus, a imagem tal, a imagem tal, a imagem tal, a imagem tal, e todo mundo, e muitos lugares. Todas as orações são bem-vindas, e todas as rezas são bem-vindas, e toda ajuda é bem-vinda, e a Bíblia vai e diz assim, só há um caminho, Jesus é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um menino de 3 anos que já fez 6 vezes cirurgia na cabeça. Um tumor maligno que já voltou 5 vezes. E pela 6ª vez voltou. E agora não pode mais operar. Porque a criança não suporta. Por que não ouvem a palavra de Deus? Por quê? Porque o diabo engana. Porque ele mente para as pessoas. Porque ele cega as pessoas sem Jesus. Para o ser humano natural, não vou nem dizer o pecador, ser crente é ser chato. Frequentar a igreja, imagina. Ler a Bíblia, para. Que isso? Adão tinha uma única restrição. Não comer o fruto da árvore que Deus proibiu. Só isso. Era um. Mas ele não respeitou. Passou por cima da palavra de Deus. Então a verdadeira guerra é essa. É o que o diabo oferece e muita gente que é de Jesus aceita. E não discerne o que é tentação. Satanás faz de tudo para o cristão sair do plano de Deus. Mas eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida. Por que não busca a Deus em oração e não mergulha na palavra? Você vai descobrir onde você está errando. Endireita onde está errando. Acaba com esses erros, você entra no plano de Deus. Deus vai te chamar atenção para alguma coisa. Ele quer falar contigo, ele está falando, você ouviu? Você está no plano de Deus. Então, irmãos, é coisa mais simples. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.